Beleza? Bora falar um pouquinho agora contra a Mirror versus Callgates. Beleza? Vamos lá. Essa match eu acredito que não é uma boa match, mas também não chega a ser ruim ao ponto da gente falar que é ruim como o B-Terror, tá? Então é uma match ok, vamos dizer assim. A gente consegue jogar bem, a gente consegue vencer. Inclusive com essa lista eu tenho uma win rate bem boa nessa match, tá? Então aqui nós vamos de. Aqui, avisando antes, que é uma match que usualmente eu acabo jogando com 61 cartas. Tem gente que não gosta, né? Então eu vou dar uma opção para quem não gosta da 61, beleza? Vamos lá. A gente inicia aqui com mais 3 End The Festivities. Eu acho que não há necessidade de trazer a quarta cópia aqui, tá? Mas que seja uma carta muito boa. A gente vai ter ali uma cópia de Lava Dart também, ou duas. A gente deixa, tá? Então, acho que 3 é o suficiente, tá? 3 relíquias. E eu acho que é uma carta excelente nessa match, porque vai evitar com que o oponente faça aqueles turnos que ele dropa uma Prismatic Strands no grave e fica simplesmente passando com os bichos ali, travando a sua board, travando a sua mão, te atrasando 1, 2, 3, 4 turnos. Isso não pode acontecer nessa match, a gente precisa ser rápido, tá? Em algumas situações, é claro, a match vai se estender, a gente vai perceber que essa match pode se estender, que a gente precisa ir ali para uma linha mais controle ali de remover os bichos e gerar valor com o synthetizer, mas no geral, acho bem interessante a gente quebrar ali essa linha de jogo dos oponentes com as relíquias, que jogam todo, ele não pode descartar mais as trends, e aí obriga ele a perder turnos iniciais, tendo que passar com prismática aberta, e aí ele não vai ter essa opção do flashback, sem contar que se ele fizer um gato na early game, você pode simplesmente remover o gato e já exilar. São jogadas muito fortes contra esse baralho, tá? E duas Mountain Rain, que eu acho que é uma carta incrível também, por mais que seja um drop 3, igual eu disse, muitas vezes esse jogo vai se estender. Então a Mountain Rain ela se torna uma carta muito boa, por mais que exista a possibilidade ali, claro, de tomar uma Spell Pierce. Eu acho que o benefício que ela pode trazer é muito grande, porque às vezes com uma Mountain Rain você quebra ali o Basilisk Gate do oponente e trava um gato que ele tinha na board, aquele gato não se torna tão relevante assim, tão uma prioridade assim para que você remova. Então você pode ir para uma linha mais para frente, beleza, tá batendo um em mim, tranquilo, tá curando um, eu tô batendo cinco aqui, beleza? E de repente, é que passou um carro de propaganda. A Moltenhain, de repente você pode perceber que o oponente vai ter sempre ali um terreno que ele utiliza para fazer a mana preta, né, para poder dar o Fumes ou Arms of Adar nas nossas criaturas, nas nossas fichas. Então é bastante interessante também estar utilizando a Moltenhain nessas lands, tá? Pode ser uma postura muito interessante porque às vezes você ou ele não tem outro terreno para repor ali e fazer a mana preta, ou você ganha 1, 2 turnos que podem ser muito relevantes ali com o cooldown na board causando dano, beleza? Eu vou para uma linha de retirar os cast, igual eu disse. O oponente aqui nessa match vai entrar com 6, 7, algumas listas talvez 8. Enfim, eu cheguei a ver lista com 8, 4 Hidro, 4 Blue Elemental. E eu acho que o Cassidy, você perder ali turno 2, por exemplo, para fazer um Cassidy e tomar um Hidro, não é interessante. Talvez seja mais interessante um turno onde você consiga fazer um artefato, mais uma outra mágica qualquer. Para que você, por mais que o oponente anule uma, você consiga resolver a outra, beleza? Aqui a gente tira um Implement of Combustion, porque a gente precisa de slot, né? São 3, 6, 8 cartas que entram, então a gente precisa de slot. Eu tiro também uma cópia de Chain Lightning, por ser uma sorcery, né, que vai causar dano ali, remover um bicho ou dar na cara do oponente, às vezes ele vai passar ali com a Prismatic Strands Up, o que faz com que o Chain Lightning não seja tão interessante, seja mais interessante mágicas com instant speed, a gente consiga usar em resposta. Então o oponente, a gente consegue fazer plays melhores com que, de repente, o oponente em resposta tenha que utilizar a Strands, né? Eu vou bater com os bichos ali, ele tem que usar uma Strands, em resposta eu vou lá e dou num gato dele, mato um gato dele com um Bolt, alguma coisa do tipo. Então o Chain Lightning ele passa a ser muito uma carta refém de Prismatic Strands, não se tornando não tão interessante. O Reckless Impulse entra naquela questão de que um field lotado de Spell Pierce e de Force Spike. Então a gente opta por jogar com drops menores, fazer mais mágicas por turno para que o oponente tenha que anular mais coisas e não simplesmente perder um turno para fazer um drop 2, que pode ser simplesmente anulado com um Pierce, um Spike, e aí na volta o oponente faz uma jogada de impacto, tá? E se você não curtir jogar com as 61, você pode também estar retirando ali um Dart. Para alguns é pecado jogar com 61, né?
Me perdoem, às vezes eu jogo. Mas aí, se for da sua escolha não jogar com 61, porque você vai achar que, eu vou zicar, não vai dar certo. Tira um Dart, show de bola ali. Eu acho que as 3 Festivities com um Dart vai ser legal, vai ser ok. Apesar de Dart ser uma carta muito, muito legal, muito boa nessa match. Às vezes ela vai conflitar ali com a Relíquia em alguns momentos que você precisa estourar, pode ser uma situação desagradável, mas no geral vai ser uma boa carta. Tá? A questão de postura, a gente sempre tem que tentar ali impor pressão o mais cedo possível, tá? Não podemos deixar com que o oponente construa o jogo, deixe ali as criaturas relevantes como o gato, tendo um Basilisk na board. Então, sempre que possível, vamos ali na early game remover alguns bichos dele, né? Por isso que eu falo que Lava Dart também se torna uma boa carta, assim como as cartas em Instant Speed, porque eu posso remover na end step do oponente, para que se ele for gastar uma Strands, ele gaste ali. Então, de repente, para poder fazer algo mais relevante no meu turno, ou poder fazer a relíquia e retirar os cards do grave dele, tá? Então, sempre tentar ali ter, assim como na match contra o B-Terror, uma, como diz, impactar algo no início do game. Tentar série de Mana Monastery, Mana Voldaren, alguma coisa que vai impactar no jogo, beleza? Porque vocês podem pensar, mas Mana Voldaren nem é tão forte, cara, mas esse é um pensamento equivocado, porque você fazer Mana Voldaren é sim muito forte, porque você tem ali uma criatura vai todo turno incomodar com 1 de dano, sabe? Então é sim uma jogada bem boa a se fazer. E também você cria ali a possibilidade de pressão ali de um Cool Dota Rebirth na ficha do Voldaren, enfim. Tá? Você abre o seu leque de jogadas ali. Então, é isso basicamente. E a gente tem que sempre fazer ali. É importante a gente ter essa segunda linha de jogo, que são as relíquias, Mountain Rain e o Zend, porque eles dão justamente uma segunda opção, uma segunda via, que é jogar um pouquinho mais controle, remover ali as cartas do grave do oponente, remover as criaturas, exilar os gatos, enfim, e fazendo aos poucos ali construindo um valor. Colocando a Synthetizer, que são as cartas absurdas desse deck, não tenho o que dizer, né? Porque ela vai ali, gera um valor ali para você, te dá um card. Em seguida você estoura, faz um 2/2 e aí ela te dá outro card. Então, dessa forma, é uma match totalmente ganhável, né? Poder acertar ali também as Molten no momento exato, enfim. Eu vou aqui mostrar aqui uma partida que eu fiz contra a Calgate para vocês, para dar uma noçãozinha básica, beleza? E nós começamos na draw, nesse caso. Essa mão inicial. Vamos lá. Eu quipei, tá? É uma mão a qual eu tenho 3 montanhas. Eu tenho aqui o meu, vamos dizer assim, minha pressão inicial, que seria o Mana Monastery, que foi aquilo que eu disse. Eu tenho o Cool Dota, mas não tenho artefato. Isso não impede que eu keep essa mão. Por quê? Eu posso tentar aqui, se tratar de um G1, o oponente não vai saber do que eu tô jogando. Às vezes ele equipou uma mão que não tem ali um Spell Pierce, alguma coisa, não buscou uma mão. Então, eu posso sim, ainda mais estando na draw, eu vou ver mais cards, eu posso arriscar aqui e conseguir um artefato para esse Cool Dota Rebirth. Porque se vier um artefato, essa mão se torna incrível, beleza? Então a gente tem aqui o oponente CL de mana tap, né? O padrão, a gente compramos aqui um Flame Briefer, que é ok, né? É uma carta muito boa para um G1. O oponente faz ali uma jogada. Ele não faz nenhuma jogada de impacto, não faz um bicho, não passa de counter. Eu simplesmente vou fazer meu cast. Por quê? Se na volta o meu oponente tiver, de repente, uma Journey to Nowhere, ele vai ter que escolher qual problema resolver, certo? Então, qual problema que eu quero que ele resolva aqui? Faz. Pra mim, o que fica na board, meu irmão, é lucro. Olha essas duas cartas aqui causando dano e eu fazendo mágica e causando dano, ele não tem como defender. Então, ele tem que ter um Journey aqui, e ainda assim, se ele tiver o Journey, ele tem muito problema para resolver. Diferente se eu fizesse um Reckless Impulse, aí depois faria o Cassie, eu daria tempo de talvez ele achar uma segunda Journey, tá? Então aqui bateu um com a Monastery, beleza? Passo o turno ali, vamos ver o que o oponente vai fazer. 3 manas ele faz uma Oblivion Ring, ele pega a minha Monastery, beleza? Aqui eu dou um ótimo draw, Voldaren. Eu nem penso muito, cara. Simplesmente vou botar esse Skull Dota o mais rápido possível. O oponente não tem mana preta, certo? Então aqui o nosso Cool Dota vai provavelmente dar muito dano. Então vamos para essa linha de fazer o Cool Dota Rebirth. A gente tem ali outro terreno para dropar. Já vamos dar um Chain Lightning para causar dano. O oponente já tá indo a 12, a 11 agora batendo. A pressão é muito grande, sempre mantendo a pressão. A gente tem uma Galvanic Blast para caso precise matar algum bicho, algum gato.
alguma jogada de desespero, caso precise, né? Por exemplo, se ele bota um gato ali, dropando uma Strands pro Grave, enfim. A gente tem aqui uma ótima resposta. Se bem que aqui o oponente já estava numa situação bem ruim, né? A gente compra aqui o Implement. Provavelmente a gente vai para uma linha de fazer o Reckless, justamente para ver mais cards. Provavelmente achar land, que foi o caso, achamos a land. Implement vão bater aqui. Provavelmente aqui, eu não contei. É letal, será? Não, não é letal ainda. Mas o oponente já tá a 2 de vida. Ele precisaria de uma jogada assim muito, muito forte. Ele cicla ali um Fumes, porque ele não tinha além de preta disponível. Não conseguiria resolver aqui o problema. Ele já tava morto, basicamente, tá? Aqui vamos pro pós-side. G2. No G2, aqui no plano de side, justamente da forma com que eu disse, eu tiro os 3 Cask. Aí a gente vai tirar um Chain Lightning, 2 Reckless Impulse, um Implement e trazer só os 3 End the Festivities, né? Beleza? E é isso. Daí, a gente na draw novamente, uma mão muito boa. Eu tenho Monastério, eu tenho Voldaren, eu tenho como propor jogo desde o turno 1. Então eu vou sair de mana Voldaren, tá? Eu prefiro sempre, nessas situações, fazer o mana Voldaren, porque na volta, se o oponente dá um tap, eu vou bater com o Voldaren mais a Monastério. Eu opto sempre, além de ter uma versatilidade maior de jogadas, caso eu compre um Cool Dota e eu queira fazer uma jogada diferente, a Monastério pode vir ali como um fator mais surpresa, vamos dizer assim, porque às vezes eu coloco o Monastério, o cara vai se sentir na urgência de remover ela e às vezes dar um hidro. Às vezes eu não colocando ela, o cara fala, pô, ele não tem ali tanta pressão, portanto eu vou me tapar, vou fazer uma cantrip. Então acaba se tornando uma jogada muito interessante e pode causar mais dano ali no oponente. O oponente faz ali uma lane de tap e vai passar, provavelmente ali, ou ele vai fazer uma cantrip, vamos ver aqui. Ele passa, beleza. Provavelmente ele tem Hydroblast aqui. O que eu posso. Aqui nessa situação, o que é interessante, ele não faz ideia de que eu tenha mais terrenos na mão. Tá? Então o que eu penso? Vou baitar esse oponente, por mais que Synthetizer seja uma carta excelente. Provavelmente eu acho que eu vou jogar esse Synthetizer pro bait. Tenho quase certeza. Pra tipo, ele pensar, ele não tem um terreno, não quero que esse Synthetizer dê outro terreno pra ele, né? Então, vamos ver se eu vou justamente. Justamente. Eu vou pro Synthetizer pra tomar um hidro. E aí, dessa forma, eu possa resolver a minha Monastério. Beleza? Resolvemos aqui a Monastério. Achei que foi uma jogada muito boa. O turno dele ele utiliza ali pra fazer uma Brain, estourar uma Berrens. Passou de ilha, mas ele mostra aqui claramente que provavelmente ele não tem ali uma hidro, né? Então ele passa tap, o que assim, é um sonho pra gente, porque nós temos uma Monastério batendo. Então aqui vamos fazer mágica. Vamos crescer essa Monastério. Eu já faço dando um draw ali, porque eu não quero gastar os meus bolts. Eu quero ter como proteger essa Monastério de Arms of Adar. Então eu quero sempre passar com um mana up, porque de forma que, se ele fizer um Arms of Adar, eu consigo salvar a minha Monastério, beleza? Então a gente não precisa se afobar também nessas situações. Eu posso proteger, eu prefiro passar pra proteger. Então aqui ele faz um Guardian, pra mim é ok, ele não tem nenhuma Prismatic Strands no Grave. Pra mim, beleza, ele já tá a 13 aqui, ele tá numa situação ruim. Aqui nessas situações eu, inclusive, posso propor bater com o meu Voldaren pra passar um, porque eu posso crescer a minha Monastério no meu turno, e aí bater com tudo. Tipo, se você quiser blocar meu Voldaren, bloca aí, mas tá tomando 4 aqui da Monastério, irmão. E aí, o que vai fazer? Entende? Eu posso gerar essa situação pro meu oponente. Aqui eu já vou ciclar aqui o terreno pra ver mais draw, mais cards. Eu faço um Implement, já estouro o Implement, e eu acho outra Monastério. Aqui eu vou pra cima. E aí, vai blocar o que, irmão? Vai querer bloquear meus bichos? Eu cresço a Monastério. E claro, nessa situação em que ele vai a 5 de vida, eu acho interessante que, pô, se você tiver um Arms of Adar e quiser se tapar aí, show de bola, irmão, vai em frente. Mas aqui eu vou ter um turno ok, que se eu der um draw de qualquer card que eu comprar aqui, que deu 1 de dano, é isso? Não. 2, 3. Eu precisaria comprar qualquer dos meus burns, eu ganharia o jogo, né? Então eu já coloco ele numa situação em que ele precisa tomar alguma atitude. Eu tenho uma ótima pressão e eu fiz mais pressão. Também salvando ali a minha Monastério. É óbvio que valia a pena salvar a minha Monastério. O oponente faz o quê? Outro guardião, se eu não me engano. Isso. O que é perfeito pra gente. Ele tá tapado, eu compro o Bolt e acabou o jogo. Né? Não tem mais o que ele fazer ali, eu solto tudo e acabou. Mãos muito boas, né? A gente conseguiu basicamente atropelar o oponente. Viemos com uma pressão muito forte na early. O oponente ali teve 2 guardiões que são extremamente lentos, ele não tinha Prismatic Strands, não precisamos da linha de jogo das relíquias também aqui, foi perfeitamente
da forma que tem que ser um início contra o Calgate, beleza? Agora, na próxima, vamos estar falando aí, outra aqui, contra o Affinity, fechou?